Olá, tudo bem? O sentimento de culpa gerou a civilização. Em alguns vídeos eu publiquei, em alguns deles eu atribuí o sentimento de culpa à cultura judaico-cristã. Essa coisa de nos sentirmos culpados, às vezes, sem nem saber exatamente o porquê, de nos vermos obrigados, intimamente obrigados, a seguir determinadas regras de conduta moral, de sentir culpa por fazermos coisas que consideramos erradas, ou por deixarmos de fazer coisas que consideramos certas. Tudo isso hoje é fruto da cultura ocidental, da cultura de origem judaico-cristã que nós herdamos de nossos antepassados. Quando nós chegamos a esse mundo, desde o momento em que nós nascemos, o mundo já está feito, já está pronto, é isso que está aí, né? A civilização é essa que conhecemos. E que hoje nos parece tão normal, né? Mas só parece normal porque nos acostumamos a ela. Porque não conhecemos outros modelos, porque é aquilo que nos foi apresentado desde que nós nos conhecemos por gente. Eu já disse algumas vezes que eu não gosto desse modelo de civilização em que nós vivemos. Esse mundo tão competitivo, tão cheio de comparações, né? A obrigatoriedade do trabalho como uma das partes mais fundamentais da vida e das que mais nos ocupam o tempo. Os valores que nos são impostos, tudo isso eu gostaria que fosse diferente. Se pudesse mudar, mudaria. Mas o fato é que eu não tenho nenhum modelo para oferecer em troca. Eu não tenho nenhuma ideia que eu acredite que daria certo, que seria facilmente aplicada e que traria resultados benéficos. Não tem. Infelizmente. Então não adianta reclamar muito, né? O melhor é entender a engrenagem, entender os motivos atávicos que nos levaram por esse caminho e acharmos um espaço confortável e, se possível, agradável dentro do sistema. Todo o nosso modo de proceder, interna e externamente, ou seja, psicologicamente e na prática, na vida de relação, tudo isso é herança do cristianismo. Você pode não estar no cristianismo, mas o cristianismo está em você. Não existe livro mais influente na história da civilização ocidental do que a Bíblia. Herdamos valores muito antigos, alguns dos quais não fazem mais sentido, mas que mesmo assim continuam agindo sobre nós. Por exemplo, a Bíblia tem uma visão negativa acerca das relações homoafetivas, né? Vamos usar esse termo. Por tudo que eu estudei a respeito, eu acredito que essa visão negativa acerca da homoafetividade só existia porque o homem que se submetia, né, o passivo, ele era igualado à mulher. E nós sabemos o quão machista é o povo da Bíblia, o povo retratado na Bíblia. Uma pessoa hoje pode ter essa orientação diferente, né? Pode nunca ter tido acesso à Bíblia ou aos ensinos bíblicos e mesmo assim se sentir culpado em algum momento por causa da sua orientação ou condição. Porque isso está fortemente implantado na sociedade. São muitos séculos de um mesmo posicionamento contrário a essa condição. E mesmo que essa pessoa não dê atenção aos preconceitos, não ligue muito para a opinião de outras pessoas, em algum lugar da sua mente foi implantada em algum momento a noção de que essa orientação, condição ou prática é errada. Agora, devemos responsabilizar a cultura judaico-cristã por isso? Será que podemos atribuir toda a responsabilidade pelo nosso sentimento de culpa à cultura judaico-cristã? Eu acho que não. Eu acredito que é o momento de discutirmos isso, né? De revermos valores, de formar pequenas células de concepções e pensamentos diferentes para, aos poucos, livrar a sociedade de um domínio tão esmagador. Mas responsabilizar a Bíblia e todo o processo cultural advindo da Bíblia é uma simplificação até certo ponto grosseira.
Seria o caso da clássica pergunta: quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Afinal, foi a cultura judaico-cristã que gerou o sentimento de culpa primordial que acompanha nossa civilização geração após geração? Ou foi o sentimento de culpa primordial que levou ao surgimento das primeiras tentativas de regrar comportamentos e atitudes e, mais tarde, regrar os próprios pensamentos? Se considerarmos o surgimento de outras civilizações, com seus códigos de conduta, com seus regramentos mais ou menos severos, nós podemos chegar à conclusão de que essas tentativas de regrar comportamentos, atitudes, pensamentos e visão de mundo surgiram justamente da necessidade de escapar da culpa, de evitar a convivência com o sentimento de culpa. Freud, se não me engano, no trabalho Totem e Tabu, ou Mal-Estar na Civilização, acho que é Totem e Tabu, ele atribui o surgimento da religião ao que ele chamou de o assassinato do pai primordial. Em tempos remotos, num regime tribal, semelhante em muitos aspectos ao regime em que vivem ainda hoje grupos de grandes mamíferos, o macho mais forte é o dominante. É o sonho de todo machão dos anos 80, né? Temido por eles e amado por elas. O macho mais forte domina o grupo e escolhe as melhores fêmeas em regime de exclusividade. Um dia, os filhos desse macho alfa ancestral se uniram e assassinaram o pai. Tiveram acesso às fêmeas, as mulheres da tribo, e passaram a nutrir algo semelhante à culpa. Aí surgiu o totemismo, a criação de uma imagem representando o pai assassinado. Imagem que é adorada e temida. Imagem cuja presença é ao mesmo tempo querida e rechaçada, e que é o embrião das religiões. Não existiria religião sem que antes houvesse sido experimentado o sentimento de culpa. Temos a noção de que o sentimento religioso surge a partir de forças naturais não compreendidas pelos nossos ancestrais mais remotos, o raio, o trovão, a tempestade, os rios, os mares, as matas. É certo que esses povos antigos e alguns povos que ainda existem, considerados por nós primitivos, associaram essas forças da natureza aos seus deuses. E isso deu origem a religiões politeístas. Mas a necessidade de regramento da sociedade, por menor que seja essa sociedade, até mesmo uma tribo, provavelmente surgiu do sentimento de culpa. Não fosse o sentimento de culpa, a lei do mais forte, que é vigente até hoje, pelo menos em termos práticos, o Estado é o mais forte, a lei do mais forte seria muito mais preponderante, muito mais exaltada e sem contestação. O próprio conceito de justiça, tão prezado por nós e que nós acabamos atribuindo a Deus, como se Deus fosse imagem e semelhança do homem, o próprio sentimento de justiça surge do sentimento de culpa. Se não houvesse experimentado a culpa no passado remoto, se ninguém se arrependesse e sentisse remorso por seus atos contra os outros, não haveria por que criar regras de conduta. Toda a Bíblia é cheia de passagens que nos mostram isso, desde os primeiros capítulos do Gênesis, que é, para quem não sabe, o primeiro livro da Bíblia. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden por sua desobediência. E podemos entender, sem nos aprofundar, que essa desobediência se deu em relação à própria consciência, O fazer aquilo que sabia que não devia ser feito. Caim, tentando se esconder de Deus, depois de assassinar o seu irmão Abel, sendo expulso daquele ramo familiar e criando outras civilizações consideradas inferiores ou inimigas pelos autores da Bíblia. Por toda parte se vê o sentimento de culpa, dando origem a um sofrimento, a uma pena, e o surgimento de novas regras a partir do erro cometido, numa tentativa justamente de evitar que o mesmo erro voltasse a ser cometido. O sentimento de culpa talvez seja inerente à condição humana, pelo menos
depois do despertar da consciência não só de indivíduo, mas de indivíduo pertencente a um grupo. Porque não existe consciência num indivíduo isolado. Nós temos que concordar com isso, perceber isso. Se uma criança nasce e desde o instante do seu nascimento ela se vê privada da companhia humana, se ela consegue sobreviver, o que é difícil, ela não se verá como humana, por não ter parâmetros para isso. Nós só somos humanos e agimos como humanos por causa da referência de outros humanos. Você provavelmente já viu algum caso de criança que viveu desde pequena em meio a outros animais, sem contato humano, e que agia como esses animais. Imagine se isso pudesse acontecer desde o nascimento dessa criança. Não teria consciência como nós temos. O desenvolvimento da consciência depende do contato com o semelhante. O sentimento de culpa deve ter surgido, então, como consequência do convívio humano, pelo afeto, mesmo que um afeto primitivo, um afeto não aprimorado, mas pelo afeto. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano 625, que marcou muito. É quando Kardec pergunta onde estão gravadas ou escritas as leis de Deus. E a resposta é na consciência. Eu sempre achei essa questão de importância fundamental e baseei grande parte do meu trabalho como espírita em cima dessa questão. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Mas hoje eu só posso compreender isso no que concerne à humanidade, não ao indivíduo. Pegue novamente o exemplo da criança que nasceu e que nunca tenha tido contato com nenhum humano. Essa criança, esse indivíduo, não tem consciência e não poderia responder por nenhum dos seus atos como nós respondemos. O que proporciona a consciência é o contato com o semelhante. Não somos nada isoladamente. Somos uma espécie em que cada integrante goza de percepção individual. E essa percepção só é possível porque existe o semelhante. E o semelhante esse que é, no final das contas, nada mais que uma outra versão de mim mesmo. Muita força e paz para você.